Dá para fazer uma interface decente usando IA? Dá para bater papo com um gerador de imagem? Esses são os assuntos das... Eu sou o Grog e comigo estão Nelson Porto e Mark All. Mark, o Google, com o Stitch, tá atacando o Figma? Olha, Grog, eu acho que não está atacando. Eu acho que é uma solução de coexistência. Por exemplo, eu estou no Google Labs. O Google Labs é aqueles 1 milhão de ferramentas que o Google lançou. E o Stitch, ele funciona basicamente pegando a sua descrição, o que você quer. Aqui eu estou pedindo para fazer um aplicativo de ciclista com um input bem genérico. Aí ele me dá ali algumas perguntas, perguntando o que ele vai fazer de telas. Eu respondo e ele processa isso e ele vai gerar uma série de designs, de soluções de desenho de aplicativo, com algumas telas básicas de cadastro, de perfil. Ele interpretou o meu input de aplicativo para encontrar ciclistas, né, para pedalar. E ele está me fazendo um aplicativo genérico, mas que ele serve muito de ponto de partida para começar a fazer uma coisa séria, bem definida. Porque, assim, sinceramente, do ponto de vista de design de interface, é muito bem desenhado. E a gente pode, por exemplo, trazer isso para o Figma. Então, por exemplo, quando a gente copia para o Figma um layout que o Stitch mostra e cola no Figma, nós temos basicamente a interface completa. Isso aqui, para mim, é um game changer, assim. Porque o cara vai poder prototipar as ideias muito rápido. Então, você é um criativo, um cara que quer saber como é que aquela ideia funciona, para tentar validar algumas coisas, você vai poder fazer isso muito bem feito. Então ele criou um template de interface para você a partir de um prompt. E, na realidade, ele não criou um template apenas, ele criou um protótipo. Ele criou um rascunho inicial para eu começar a refinar. Obviamente, para profissionais da área, isso pode parecer muito básico em algumas coisas, mas para mim isso aqui é muito importante. Veja, ele tem um modo experimental aqui, onde eu posso subir rascunho feito à mão. Faça um app com esses 3 avatares. Vou escolher o nosso Revoluções por Segundo e pedir para ele fazer o design. E ele criou uma coisa aqui super interessante. Assim, ele me dá o código HTML. Cara, e se eu levar isso pro Gemini, olha só o que ele faz. Eu só colei o HTML, pedi para ele processar, ele analisa a interface e aplica um recurso de inteligência artificial que eu nem escolhi. Então, o que ele vai fazer aqui? Cara, ele vai criar um perfil pro Grog, como se fosse uma história de fundo. Então, quando eu clico no nome do Grog, olha só o que vai acontecer. Ele gerou o perfil, tá vendo? Ele criou esse botão e ele me dá um texto, cara, sobre habilidades do Grog, a história, o pano de fundo. E ele fez isso em 2, 3 cliques. E ele me dá possibilidade que eu sequer tinha imaginado. Muito bom, Mark. Nelson, o Flux Context é um modelo multimodal. Que porra é essa? Olha, Grog, isso é uma tendência que a gente começou a ver com o ChatGPT, com as referências do Runway, e agora o Context está trazendo isso forte para a geração de imagens. Ele é um modelo especializado em imagens, que é a possibilidade de você conversar mesmo com o modelo, porque ele não é só um modelo de geração de imagem. Assim, quando a gente começou a utilizar as primeiras técnicas de geração de imagem, você tinha aqueles outpaint, inpaint, os ajustes finos eram muito difíceis de serem feitos, né? Porque você tinha que ter comandos específicos. E quando o ChatGPT começou a gerar imagem ali no própria interface de linguagem natural, os resultados foram incríveis, né? Porque ele respondia muito bem o que você pedia, né? Exatamente. É algo por aí? Até aqui, a gente vem trabalhando com prompts e a gente vem trabalhando com alguns processos de trabalho, né, alguns workflows bastante complicados para você conseguir o tipo de resultado de edição, para consertar um trecho de uma imagem, para modificar alguma coisa. E agora, com o modelo multimodal, a gente está falando de modelos que entendem o que você está falando e entendem o que está na imagem que você subiu ou na imagem que foi gerada. Então você pode pedir mudanças de estilo, você pode pedir novos objetos, edições, pode pedir para mudar a roupa, pode pedir para adicionar coisas, para trocar o cenário, e ele está entendendo o que está acontecendo. Só de mudança de estilo já é uma coisa incrível, né? Ele pode fazer o estilo que eu pedi e vai mantendo a coerência do personagem. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que o Context traz e que o ChatGPT também tem.
Você pode, por exemplo, dar uma imagem e ele vai criar uma imagem de referência daquele personagem em várias posições, em vários ângulos. Eu fiz o meu personagem, eu fiz o personagem do Mark, eu fiz o Grog, e os três estão aqui. Você pode conseguir imagens diferentes. Imagina, a gente não sabe como é o Grog de costas. Ele gerou para mim o Grog de costas. Nem eu sei como eu sou de costas. E você pode pedir, se você dá essa imagem de referência do personagem para ele, você pode pedir aquele personagem literalmente em qualquer contexto. Você vê aqui as imagens que eu gerei usando essas referências. Você tem situações muito variadas. O Mark numa nave espacial, embaixo d'água, o Grog tirando uma selfie com um tiranossauro. São situações únicas que agora você pode fazer com facilidade, mantendo consistência de personagem. Nelson, o Flux faz muito malabarismo, mas ele entrega qualidade? Tem de impressionante é a consistência dos detalhes dos personagens, dos detalhes do objeto que você pediu, a capacidade de combinar e de mudar os cenários e fazer tudo que você pedir realmente, né? Mas você perde um pouco de qualidade na imagem. Se você pegar uma imagem e pedir para ele trabalhar de novo, ela vai se deteriorando progressivamente. Eu fiz aqui uma série de versões do Grog em outros contextos para mostrar a capacidade dele. Eu pedi para o Grog ganhar óculos. Eu pedi para botar a cabeça de polvo. Eu substituí a xícara por um peixe. Aqui a gente levou o Grog para dentro de um iglu com seres alienígenas. Que frio. Dar cor, muito fácil. Botar ele disfarçado, com bigode. Eu já usei bigode. Ou na Idade Média, com roupa de cavaleiro. Eu lembro dessa época. O espaço sideral, perto de uma nave. O Grog, quando ele fez um retiro na Índia e meditou durante muitos anos. Não, isso é inteligência artificial. E até o Grog correndo pelas selvas do planeta natal dele. Sensacional. Sexta que vem estamos de volta com mais.